Agora a gente pode pegar, né, dessas grandes leis que eu citei anteriormente, começar a fazer combinações delas, né, de duas ou mais delas, e daí a gente vai ter outras leis que também governam o nosso universo. Por exemplo, a lei da evolução. A lei da evolução, ela é muito poderosa, porque ela, no fundo, ela combina todas as outras leis, né? Da causalidade, da analogia dos grandes números, da continuidade e do equilíbrio, que são justamente as 5 que eu enumerei. A evolução, por isso o Baldi se encantou com a palavra evolução quando ele ouviu lá no liceu pela primeira vez, porque ele captou que essa lei capta todas essas outras, né? A lei da evolução é uma lei que aponta para Deus, aponta para o alto, aponta para a nossa felicidade permanente. Então, ela é uma combinação de todas essas leis. Para essa lei você percebê-la, você precisa ver que todas essas leis estão contidas no fenômeno evolutivo. E existe uma grande diferença entre a teoria da evolução, que na verdade é uma coisa empobrecidíssima do que é o fenômeno evolutivo, da lei da evolução, né? E de você evoluir, né? A teoria da evolução hoje em dia, né, é uma coisa muito pobre, que não diz quase nada a respeito da sua evolução, da nossa evolução, né? Da minha evolução. E diz pouco a respeito do fenômeno evolutivo, da lei da evolução, ou da evolução em si. Tem um artigo do Alex Gomes Maran, eu estou lendo agora, né, nesses dias. Vocês estão vendo esse vídeo vai estar com uns 3 ou 4 meses. Eu já, na altura que eu estou falando aqui, eu já li esse artigo, grifei, trabalhei com ele. Que é esse artigo aqui, depois eu posso passar, que fala, né, a evolução e o que o intelecto faz dela, né, que ele reduz. É um artigo dele fantástico, não é tão difícil para quem conhece inglês, porque ele não tem tanta expressão matemática, né, física, né, equacionamentos que nem alguns artigos da Sarah Walker possuem. Uma das coisas que me encantam no Alex Gomes é que ele consegue ser muito científico, né, sem complicar tanto que nem a Sarah e Mary Walker, né. Os artigos da Sarah Walker, ela parece que está mais enterrada nas coisas, nos vícios acadêmicos. O Alex Gomes, não. Tanto que eu enviei e-mail para os dois e ele pelo menos deu uma primeira resposta, né? O que já é uma coisa que demonstra que ele já tem uma sensibilidade muito maior, né, para questões mais fundas. Mas, enfim, né, voltando ao caso aqui. Depois eu vou colocar o link desse artigo, né? Caso eu esqueça, por favor, podem gritar nos comentários. A gente tem, então, essa lei da evolução, ela combina todas essas. Então, evoluir é algo muito, mas muito central em nossas vidas. Eu me impressiono como as pessoas não se interessem por isso. Bom, enfim, o que ela diz? Todos os sistemas estão submetidos a uma interação dinâmica, né? Não existe nada nesse universo que não esteja interagindo com o seu entorno, né? Mesmo que no nível da matéria isso tenha características muito empobrecidas em relação ao ser vivo, e ainda menos em relação ao ser humano, né? Mas a questão é que tudo está em interação. E que o fluxo desses fenômenos é ordenado segundo leis pré-estabelecidas, né? Quando a gente fala aqui em leis pré-estabelecidas, a gente está falando que uma coisa que estava aí sem a gente ainda existir como tal e estarmos conscientes disso, né? A gente está estudando a consciência hoje, mas a consciência existe desde o começo e antecede o nosso universo. A gente está estudando DNA,
né? E o DNA está aí há 3,8 bilhões de anos. A gente estuda as formas de vida e elas estão aí, né, no seu aspecto multicelular, né, há mais de 1 bilhão de anos. Quer dizer, a gente estuda coisa que já está aí funcionando perfeitamente há muito tempo. A gente estuda leis, a gente está ganhando consciência de leis que sempre tiveram aí. A gente, né, tem vários acadêmicos que se acham o máximo, né, por conhecer uma leizinha e saber aplicar. Né? Pessoas verdadeiramente patéticas, né? Quer publicar muito paper, né, estampar as medalhinhas no peito e se acha o máximo. Não sabe nada. Se acha o máximo, mas não sabe nada, né, a respeito dos fenômenos, né, que governam a própria vida dele. Né? O próprio modo dele fazer a pesquisa dele é governado por essas leis. A lei da evolução, e ele não percebe. O sujeito se acha o máximo, né? Porque eu tenho paper, postdoc, eu publiquei e tal, e quem é você que não publicou para falar essas coisas, né? A gente tem esse grande problema hoje em dia, que assim é muito difícil ver uma pessoa que tenha a humildade de perceber que a verdadeira sabedoria, o conhecimento com C maiúsculo, não advém dessas coisas, né? É claro que ter um grau de instrução, ter uns estudos e tudo mais ajuda, mas essa não é a causa da sabedoria. A sabedoria não vem daí. E ela é a coisa mais importante que existe. É a coisa mais importante. Então não corra atrás de 15, 5 faculdades, especialização, de publicar, que senão você vai ficar para trás, tal. É verdade que muitos não vão te dar bola por causa disso. Que você não está comendo grama pela raiz, você não está submetido ao processo dos rebanhinhos lá específicos, né, para você ter o direito de falar. Mas isso não quer dizer que você não saiba da coisa, até mais que eles. Talvez você não saiba exprimir isso numa linguagem rebuscada que eles forçam os outros a terem para aquilo ser algo válido, mas isso tem nada a ver com o fato de você ter percebido um aspecto da realidade ou não, certo? E essa é uma luta, porque na própria academia tem gente que começa a perceber isso que eu estou falando, só que ainda está preso nessas coisas, né? Mas não tão preso mais. Então a pessoa começa a viver um conflito interno e é graças a esse conflito que ela começa a evoluir, né? Os que estão confortáveis nas suas bolinhas acadêmicas são os caras que vão ficar engessados e que vão entrar na lata de lixo da história, inclusive da história da ciência. Não são as pessoas que fazem a ciência. Essas pessoas são as pessoas que, na verdade, são tidas como ridículas, que vão ser vistas no futuro como os verdadeiros caras que deram contribuição para que a ciência de amanhã tivesse nascido e se consolidado e resolvido vários problemas que a ciência atual não resolveu. Como eu disse, as coisas ditas aqui são para o futuro. Hoje em dia não vão ter valor, não vai ter o valor que deve ser dado, que senão a humanidade resolveria seus problemas rápido. Então, é algo muito profundo que as pessoas, né, a mente, quem está preso, né, na mente intelectiva, que infelizmente é muita gente, a pessoa vai confundir como arrogância, vai confundir como devaneios, loucuras e tudo mais, e vai ficar seguindo seu rebanhinho, que está certo, que tem 1000 provas de que por que não é assim, conforme aquele sujeito falou. É engraçado como as pessoas não conseguem se sustentar num nível alto de consciência por muito tempo, que ainda não é natural a elas. É engraçado isso. E o fato das pessoas não conseguirem imergir nessa realidade, ter coragem de ficarem mergulhados por um bom tempo, atesta justamente que elas ainda estão muito inaptas a lidar com as transformações pelas quais o nosso mundo está passando.
E por isso muita gente é pessimista, porque eles já perceberam que não vai dar certo do jeito que está sendo feito. Só que eles ainda falta perceber que tem o polo alfa, né, o polo espírito, né, que é a gente devia se apoiar nele. Não ignorar o polo gama, mas se apoiar mais no alfa, ser inspirado pelo alfa e conduzirmos nossas vidas pelo e para o espírito, em direção ao alto, de forma integrada, claro. Mas a gente não percebe isso. E não percebendo isso, a gente fica embatumado na matéria, fica se chafurdando na lama. É como sua voz disse lá no capítulo 2 da intuição, o último parágrafo. É duro de ouvir, mas é a verdade. Então, vejam só, essa lei aqui é muito interessante, né? Cuja única meta final é a organização e a unificação em sistemas maiores. O conceito de evolução é a espinha dorsal de todo o sistema, como o segundo tempo da subida após a queda. Está no livro de Pietro Baldi, Problemas Atuais. É a espinha dorsal. A evolução é a dimensão do infinito, né? Já disse sua voz. Ela perpassa todos os níveis desse universo e todos os universos. É uma lei suprema. E eu espero ter dado uma ideia, né, para as pessoas do que significa de fato evolução. Coisa para você ficar investigando o resto de sua vida. Bom, próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre outras leis derivadas. Saudações fraternas.